Olá pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem. Estão se esforçando para fazer os exercícios de matemática financeira? Desde porcentagem, que foi a primeira aula de revisão. É importante não pular nenhum exercício e nenhuma aula, porque nas aulas nós temos mostrado processos práticos e mais diretos para fazer o cálculo e resolução de certas questões envolvendo de matemática financeira. É importante que se alguém pulou alguma aula, alguém deixou de fazer exercício, que faça, né? Primeiro porque faremos uma revisão em breve, no sentido de fechar esse assunto, e aí virá uma avaliação do que foi ensinado, que foi aprendido, que foi estudado. Né? E segundo, porque se houve da parte de algum aí que não viu alguma aula, deixou de fazer exercício, pode ocorrer improvisos na hora de tentar resolver algumas questões, né? E esses improvisos causarão erros. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, pode haver o entendimento errôneo seguinte: uma taxa de 2% ao mês, um capital que renda sob essa taxa, significa o quê? Que em 5 meses ele rendeu 10%, é isso? Então, não é isso. E não é multiplicação, né? Porque a taxa ela rende em cima do novo valor corrigido. É taxa sobre taxa, né? É assim que funciona. Outro exemplo é aquele da bicicleta, né? Uma bicicleta vendida em 4 parcelas de 300 numa loja. Ela valeu 1.200 à vista? Não. É comum você ouvir de vendedores, fala assim, olha, a bicicleta é 1.200, para você eu faço 4 parcelas de 300. Não é verdade. Ela tem um valor à vista menor do que esse aí, né? Se você chegar lá com 1.100, é provável que ele aceite o seu dinheiro em R$1.100, ao invés de 1.200. Então, o valor à vista foi 1.100. É um exemplo que eu estou citando, tá certo? Isso está de acordo com a regra de ouro da matemática financeira que nós temos dito, que é o quê? Qual é a regra? Não se pode somar valores que estejam em épocas diferentes. Por isso, nas aulas anteriores, nós ressaltamos aquele detalhe de levar um capital para uma outra data, levar para o futuro ou levar para o passado, ou para uma outra data que seja comum a todos os capitais. E é isso que nós vamos fazer hoje de novo, né? Quando levamos para o futuro, multiplicamos pelo fator o fator de rendimento, certo? E quando levamos para o passado, temos que dividir pelo fator de aumento, fator de rendimento que for. Então, esses são princípios básicos que estão nas aulas e são repetidos. Portanto, cuidado para quem deixou de assistir alguma, não fez exercício, não faz quase nenhum. O improviso vai levar a erro. Então, hoje nós vamos ver aqui matemática financeira, financiamentos. Nós vamos ver dois exemplos só. O primeiro, ele é a variação de um exercício da aula anterior. E o segundo é uma situação real. Tá bom? Por isso que vocês vão ver uns números assim com mais algarismos, sabe? Mas não se assusta não, porque em exercício nós vamos colocar números mais simpáticos, né? Vamos dizer assim, para facilitar o cálculo de vocês. O importante é vocês verem essa aplicação aí em situações práticas, né? Então, entenderam o recado? Muito bem. Vamos ver aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Vocês se lembram do exercício da aula anterior em que tem um problema que diz assim: fiz 6 depósitos mensais de R$500 durante 6 meses de um ano. Nos 6 primeiros meses, foi de janeiro a junho. Aqui eu estou propondo outra coisa. Vamos fazer depósitos de R$500 o ano todo, em cada mês.
de janeiro até dezembro. Aí eu quero saber o montante no mês de janeiro seguinte, né? O que acumulou? Lembre que montante é o nosso valor futuro, isso também nós mencionamos em aula anterior. É o nosso VF, né? E o montante é indicado por M também, M maiúsculo. E o valor presente é o capital. Então, repare bem, uma coisa que eu falei antes de resolver, antes de colocarmos aqui é que se tivesse fórmulas, seriam duas apenas. Ó. Essa aqui, montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. O montante é o valor futuro. O capital, também conhecido como capital inicial, é o valor presente. 1 mais I é aquele fator de aumento, né? É o multiplicador do investimento, conforme a taxa. E o N é o período, é o tempo que o capital fica aplicado. Então, se tiver alguma fórmula, a fórmula é essa. Todas as outras fórmulas, quem for fazer curso de matemática financeira, sai dessa aqui. Então, não precisa ficar mergulhado em formulários de matemática financeira. E uma outra fórmula útil, o objetivo da aula de hoje é mostrar essa, é essa da soma dos termos da PG, né? Quando nós estudamos PG, usamos essa aqui. Claro que se tiver poucas parcelas, você calcula cada parcela na PG e soma. Mas aqui e na vida prática tem situações de muitas parcelas. As pessoas fazem financiamentos com muitas parcelas, né? Bancos, financiadoras aceitam isso aí para pagar em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, em até 30, né? Com capitalização mensal. Então são muitas parcelas. E aí os computadores são programados com essa fórmula da soma dos termos APG, porque nós vamos ver aqui que esses capitais formam APG quando levados para uma mesma data. Então, vamos lá. Não deixem de fazer isso aqui, ó. A linha do tempo. Não deixe de fazer a linha do tempo nesse exercício que tem vários capitais, mês a mês, ano a ano, né, que vão sofrer reajustes. Então, vê se essa linha do tempo não retrata esse problema inicial aqui. Dá uma olhadinha aí. Olha, fiz depósitos, eu comecei como mês 1, janeiro, para ficar de acordo com o número do mês. Isso não traz prejuízo nenhum. Então, janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, certo? Fiz essa numeração, não comecei do zero não. Então, foram feitos depósitos de R$500 em todos os meses, ó, até o mês 12. E eu quero saber aqui, ó, o que vai acumular para janeiro, depois de ter feito esses depósitos todos. Lembre-se o seguinte, se não tivesse taxa nenhuma, a taxa continua 2% ao mês, porque eu fiz referência ao exercício da aula passada, tá? Muito bem, eu só aumentei os depósitos. Os depósitos eram até junho, agora foi até dezembro. Eles foram até lá. Então, qual é o objetivo? O objetivo é levar cada 500 desse aqui, porque do jeito que está, não pode somar. Se não tivesse juros nenhum, é isso que eu ia falar. Se a taxa fosse zero, não vai render nada. Aí você não precisa colocar em instituição financeira, né? Aí você deixa na sua gaveta mesmo. Deixa lá na gaveta, tá igual a qualquer lugar, se não houver rendimento, né? Então, se não houvesse rendimento, isso aqui bastaria multiplicar por 12, vai dar 6.000, né? 12 vezes 500 dá 6.000. Mas com qualquer taxa de rendimento vai dar mais de 6.000. Por isso que é importante você não ficar guardando, né? Pessoa que tem um dinheiro em reserva, faz alguma aplicação aí. Não vamos entrar no mérito de uma ou outra não. Se é poupança, se é tesouro direto, se é ações, não vamos entrar nisso aí não, tá? Bolsa de valores, nada disso. Mas tem que investir, não pode ficar na gaveta, no colchão, no cofre, senão ele não se move. Então aqui estão os depósitos mensais. Olha bem, vamos olhar para esse aqui. A gente quer levar
para janeiro e ele é dezembro. Então ele vai andar um mês, certo? Multiplica por 1,02, porque não são 2% ao mês de rendimento? Então, o capital vai passar de 100 para 102. Já estamos bem habituados a fazer isso, né? E 102% é 1,02, tá? A gente sabe disso aí. Agora olha para o outro 500, o de novembro, que foi depositado. Ele tem que andar 2 meses. Então ele vai multiplicar 2 vezes por 1,02. Por isso que ele está ao quadrado aqui. Então essa segunda parcela aqui é desse 500 aqui, ó. Eu fiz de trás para frente, eu fiz da última para a primeira. E aí, para não escrevermos todas elas, claro, né? Usamos a reticências e escrevemos a última parcela, que se refere a esse 500. Esse 500, você percebeu que ele vai andar 12 intervalos aqui? Vai andar 12 intervalos. Do 1 para 2 ele anda 1. Do 1 para 3 ele anda 2. Tá vendo? Sempre 1 a menos esse número. De 1 até 12 ele anda 11. Mas ainda tem o janeiro, então ele anda 12. Então aqui está. Essa é a soma. Até a aula passada a gente tem feito assim, ó. Calcula essa soma, separado dessa, separado dessa, separado da outra, né? Porque eram poucas parcelas. Agora aqui você tem 12. Então, esse é o momento em que usamos essa aqui, ó. A soma do termo da PG. Porque isso aqui está em PG. Repare essa primeira aqui, ó. Esse é o primeiro termo. O próximo termo é ele multiplicado por 102, ó. Fica 102 ao quadrado. E o PG não é isso? PG é cada novo termo é o anterior vezes a razão. E a razão é 1,02. Então, esse problema já é padrão para isso. É aí que você vai acostumar com esse estilo. Fez a linha do tempo, colocou os depósitos, viu o número de depósitos. Você pode até montar essa soma. Eu montei para explicar aqui a aula. Mas daqui você vai direto aqui, ó. Você pode ir direto aqui. É só você ver a posição dos elementos. Olha só. Eu destaquei que o valor futuro, esse que nós queremos aqui, ele é o S12. É a soma de 12 termos, porque tem 12 depósitos. Combinado? E aqui essa fórmula é para atualizar para o mês seguinte ao último depósito, tá? Observa isso, tá? Observe bem isso aí. É para pular para o mês seguinte ao último depósito. Não é? Se fosse para um outro mês à frente, teria que multiplicar ainda por 1,02. Então, esse padrão aqui, destacado, ó, é quando você leva todos esses capitais, esses valores, para o mês seguinte ao último depósito. Muito bem. A1 está aqui, ó, A1 é esse 500 vezes 1,02, está aqui, a primeira parcela. Razão, 1,02. N, razão elevada a N, está aqui. Menos 1 sobre razão menos 1. Fazendo essa conta, pessoal, na calculadora, dá isso aqui. Combinado? 6.840,16. Essa expressão você consegue montar diretamente na calculadora. Tá? Então, para ajudar vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Vamos lá. 500. 500. Ver se eu faço rápido aqui. Vezes 1,02. Tá vendo? Estou montando. Aí vem outro vezes, né? Começa a fração. Esse 510 já indica aqui, ó, os 2% em cima do 500. Rendeu 10 reais. Renderam 10 reais. Agora, olha o numerador. É uma diferença, né? Você tem que abrir o parênteses. Cuidado para você não errar isso. 1,02. A tecla agora de elevado, ó, a 12 menos 1. Fecha o parênteses. Fechou o parênteses. Olha a expressão que está aqui formada aqui em cima. Ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Pode conferir. Olha lá. Maravilha? Muito bem. O que falta? Dividir por isso aqui. Aqui nós vamos ser um pouco mais rápidos. Repare aqui, ó. Se você tem 1,02, vai tirar 1, você vai tirar 1 desse 1 aqui, ó. É 1 inteiro
menos 1 inteiro. Então vai dar 0. 0,02. Combinado? Eu já vou colocar aqui 0,02. Para não ficar colocando essa expressão entre parênteses na calculadora. Olha o que vai dar. Olha o resultado. 6.840,16. Está aqui. Você usa só 2 dígitos na calculadora. Percebeu? Então, a expressão toda você consegue colocar na calculadora. Combinado? Treina isso por causa de parênteses. Confere para ver se dá esse aqui. Se você errar em algum uso de parênteses aí, que não aconteceu, digitação de um algarismo errado, tá bom? Tecla apertada erradamente, alguma coisa assim. Então, repare, com essa taxa, os 500 rendendo mês a mês, lembrando que esse aqui rende uma vez só e o outro está rendendo 12 vezes, né? Ele está mais longe. Rendeu R$840. Se tivesse guardado esse dinheiro na gaveta, dava 6.000. Viu, pessoal? Então, o que eu quis destacar aqui nesse primeiro exemplo é o uso da fórmula da soma dos termos de uma PG. Então, muita coisa em matemática pode não parecer ter aplicação imediata, você pode não achar. Mas aqui, olha, de extrema utilidade em matemática financeira, essa fórmula aqui da soma dos termos da PG. Então, aí está um exemplo em que o que a gente aprende aí em matemática, num dos assuntos, né, no caso progressão geométrica, e especificamente a fórmula da soma, foi útil numa situação prática. E é isso que, de novo, os computadores são programados para efetuar esses cálculos aí. Tudo bem? Então aí está. Então, de novo, o primeiro exemplo foi para fazer uso dessa fórmula. O segundo exemplo, nós vamos fazer de novo. É a mesma situação. O que eu vou fazer eu vou calcular as parcelas. Ó. Nós vamos descobrir o valor das parcelas. Inclusive para mostrar que os cálculos que temos feito aqui está de acordo com a realidade. Tá bom? Então vamos lá. A taxa vai ser mudada, o número de meses também. Então, é um problema similar a esse. A construção vai ser desse jeito aqui. E vamos aplicar a fórmula da soma dos termos da PG. Combinado? Então, olha só. O assunto é esse aqui, ó, financiamento da casa própria. Eu simulei uma situação aqui, ó, presta atenção. Suponha um imóvel que valha 250 mil. Aí você vai dar uma entrada, o interessado vai dar uma entrada de 150 mil. Ele acumulou esse dinheiro em 10 anos, por exemplo. Começou a ter o emprego dele aos 20 anos e agora fez 30 anos, que é uma família, que é uma casa, né? E ele conseguiu acumular, ele guardou, e é isso que se deve fazer, deve se poupar, e poupando, investindo em alguma coisa, tá bom? Não pode gastar o salário todo, né? Não gasta o salário todo não, porque surgem imprevistos aí também. Então ele fez plano, ficou 10 anos, conseguiu 150, ele vai dar de entrada. Então, faltam quanto para ele? Faltam 100 mil. Ah, professor, por que ele não fica mais 10 anos para segurar? Mas aí ele vai ter 40 anos, né? Aí isso ele não quer, não é verdade? Ele quer resolver a vida dele aqui. Muito bem. E tendo a casa dele, o que vai acontecer? Ele vai ter um espaço exclusivo para ele, para a família. E quem sabe parte desse espaço ele consegue até gerar uma renda extra fazendo outro serviço fora do que ele já faz. Nisso ele gera dinheiro, não é? E consegue aproveitar o que ele está pagando, ele consegue abater, né? Então há melhoras, né? Há melhoras. O fato de você estar financiando isso aqui no ambiente que você vivia, talvez você não conseguisse fazer nesse novo ambiente agora. Inclusive produzir dinheiro, né? Com mais trabalho, você tem espaço. Aí é o seguinte, a taxa é essa aqui, ó. Mas isso por causa de uma situação real, tá bom?
Em exercício eu vou colocar de novo uma taxa mais simpática, 4% ao ano, né? Na verdade eu vou fornecer para vocês a taxa mensal. Isso aqui é porque na situação prática está escrito lá isso, que a taxa anual é essa. Mas na verdade, como a capitalização vai ser mensal, eles deveriam colocar só essa aqui. Porque a outra foi obtida multiplicando isso por 12. Mas não é assim que se transforma taxa mensal em anual, multiplicando por 2, não é. É porque, na verdade, isso aí funciona como um diálogo, né? Para não falar que a taxa mensal é essa, eles multiplicam por 12 para dizer que é 4,3% ao ano. Só para a pessoa ter ideia. Porque, na verdade, o cálculo é feito em cima dessa aqui que está marcado. Tá bom? Essa outra não serve. Não serve para nada ali, para o cálculo. Só para diálogo mesmo, para a pessoa ter uma ideia. Muito bem. E o valor real disso é o quê? É dividir por 100, né? Porque está em porcentagem. Então, olha o que deu aqui. É o nosso I, 0,03. É uma taxa pequena. Vamos ver o efeito disso? Rapidinho. Ó. Se você tem, se temos aí R$1.000 para render uma taxa desse tipo, 0,003, que é 0,3% ao mês, significa que no mês seguinte o montante será R$1.003. Ou seja, quem tem 1.000 vai ter juros de R$3 um mês depois. Combinado? A poupança está dando isso hoje. Está dando esse jurinho aí. Muito bem. Então vamos lá. Olha aí, pegando aqui, ó. Olha a importância do negócio aqui da linha do tempo, tá? Olha a linha do tempo. Vamos lá. E eu vou sugerir essa nova forma gráfica. Vamos dar uma olhadinha no anterior. O que eu fiz? Eu só faço marcações aqui, ó. Marcações iguais. Agora essa aqui vai ter um significado mais sutil um pouquinho. Olha o que eu vou fazer. O interessado pegou 100.000, né? Então, tá vendo? Eu coloquei uma setinha para cima. Então, a setinha para cima significa que entrou esse dinheiro para ele. Entrou. E esse dinheiro vai sair como? Vai sair em forma de pagamentos aqui, ó. Iguais. Ele quer prestações iguais. Nosso objetivo é calcular esse P aqui, viu? É isso que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o legal do negócio aqui. E aí as setinhas estão colocadas para baixo. Por quê? Porque é o dinheiro que vai sair dele. Então, esse dinheiro vai sair, que ele vai estar pagando os 100.000. Ele está pagando 100.000. Certo? Entrou 100.000 para ele hoje. Cada mês seguinte ele paga uma parcela para bater nesses 100.000. E aí eu coloquei aqui, né? O que está faltando aqui? Faltando uma reticênciazinha aqui, né? Deixa eu colocar aqui a reticência. Pronto. Não sei se eu alterei alguma coisa aqui. E acabei bagunçando. A gente volta. Essa reticência atrapalhou aqui, ó. Mudou aqui de linha, ó. Ali, mudou a coisa de linha aqui. Ah, já sei por quê. Então vamos lá. Não vai atrasar a aula não, peraí. É só fazer isso aqui, ó. Pronto. Tinha passado para outra página. Aí eu apago aqui. Faço isso de novo. Ó, pronto. Resolveu, né? Vamos lá. Durante 20 anos são 240 meses. Tem que passar para meses. Porque a taxa é mensal. Esse é o valor mensal que vai render. 3 milésimos. Né? E mais uns algarismozinhos. Combinado? É isso aí. Então vamos lá. A linha do tempo está formada. São 240 meses. Eu quero calcular a prestação. Eu não coloquei aqui,
mas o objetivo é qual o valor da prestação, ou das prestações, né? Das prestações, que são iguais, tá? Qual é o valor das prestações, que são todas elas iguais. Esse é o objetivo aí. É isso que se quer. Então, o que nós estamos fazendo, sabe o que é? É aquele exercício, só que na forma mais real, com valores valores que acontecem na realidade, né? Essa taxa aqui, né? E que é o mesmo daquele pagamento do exercício anterior, da aula passada, do pagamento que o Félix fez, lembra da família Fortunato? Pagamento ao modo Félix. O Félix preferiu pagar parcelas iguais naquele empréstimo que ele fez de 2.500. É o sistema Price. É esse sistema que nós estamos vendo aqui, que as financiadoras usam. E o outro sistema, que é famoso também, que é o SAC, que é amortizações constantes, corresponde àquele outro ao exercício quando é feito ao modo Fausto, né? O irmão dele pagou conforme amortizações iguais, era um valor mais um juros, ele sempre pagava valor mais juros, certo? Valor atualizado mais juros. Olhem lá na aula anterior, né? O Fausto pagou pelo modo SAC e o Félix pagou pelo modo Price. E o que nós estamos fazendo aqui é o Price. E aí nós vamos achar agora, né? Essa parcela P. Então, olha só, eu vou montar aqui a série, a soma, que é do mesmo jeito deste aqui, mas, de novo, igual eu falei lá em cima, nós vamos poder ir direto nessa expressão aqui, tá bom? Podemos ir direto aqui. Quer ver? Vou olhar para cá, ó. Olha só para cá. Só esse aqui, ó. E a fórmula aqui. A fórmula da PG, da soma. A1. Quem é o A1? O A1 é esse Pzinho aqui, ó. Tá aqui. Quem é o Q? O Q é a razão. A razão é 1 mais a taxa. 1 mais isso aqui é 1, isso aqui. Tá aqui, ó. Número de meses, 240. E o resto é constante, né? Menos 1, menos 1. Aqui é ele de novo, a razão, tá bom? Então, só essa parte que eu marquei aqui em cinza. Apliquei a fórmula. Professor, por que está igualado a isso aqui de vermelho? Ah, então, vamos lá. Essa parte de cinza corresponde ao quê? A você levar todos esses valores de P, agora eu desmarquei ali, tá? São esses valores P levados todo para essa data aqui, ó. Data focal, tá certo? Aqui a data focal foi aqui, ó, no valor. A gente chama de data focal a data que se escolhe para levar todos os valores para o mesmo momento. Então, olha aqui, ó, essa parcela foi levada para cá. Então, ela rendeu um mês só. Aqui, ela está aqui, ó. 1, e a taxa. Tá vendo? Se fosse colocar um expoente aqui, ó, seria o expoente 1, tá certo? Rendeu um mês só. A anterior a ela, a parcela 238, ela rende 2 meses. Quando ela passa por aqui e quando ela chega aqui. E aí ela fica elevada ao quadrado. E essa P aqui, professor? Essa P é essa própria aqui, ó. Que no próprio mês 240 não rendeu nada. Tá certo? Eu estou levando todo o capital, tudo que está fora dessa data aqui, 240, tudo que está fora de 240, eu estou levando para o do 140º mês. Estou levando tudo para cá, que a gente chama de data focal. Foi o que aconteceu no exercício 1. Todos esses 500 foram levados para cá, para janeiro.
Então, esse janeiro do ano seguinte era a data focal. Muito bem. Porque você só pode somar os valores que estão no mesmo dia, no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo momento. Não pode somar capitais em tempos diferentes. Professor, explica o 100 vezes isso aqui que está de vermelho de novo. Isso, agora vamos lá, chegamos lá. Você acha que esse 100 mil ficou parado aqui no tempo também? Não. Então nós temos que levar ele lá para a data 240. Quantos meses ele vai pular? 1, 2, 3, 4, 5, 240 meses. Então é 100 mil vezes isso aqui. Ou seja, por que está igualado? Porque todo esse dinheiro que entrou para o interessado, ele tem que ser igual a todo o dinheiro que saiu por ele também. Os 100 mil entrou no dia lá. Vamos supor, hoje. Tudo que ele pagar tem que fazer a compensação dos 100 mil que ele pegou. Ele não pode pagar a mais ou a menos. Mas o que corrige isso é a taxa. É a taxa. Tá certo? Se não tivesse taxa, a taxa fosse zero, era só pegar 100 mil e dividir por 240. Aí ele pagaria tudo igual, mas sem juros, né? Só que sem juros não existe. Com prazo tão longo assim, ó. Tá certo? Então o que nós estamos fazendo? O dinheiro que entrou para ele tem que ser igual ao total que saiu. O total que saiu está dado por essa expressão aqui, ó. Por essa expressão aqui. Certo? Parou no 239, professor? Parou. Por quê? Porque essa última aqui é esse pezinho aqui, ó. Ele rende 239 meses e não 240. Pode ver. Daqui para cá, no 2, ele rendeu 1. No 3, ele rendeu 2. No 4, ele rendeu 3. Então, no 240, quando chegar aqui, 239. Mas existem 240 parcelas aqui. Aqui, ó. Tem 240 parcelas aqui. Por causa dessa aqui, ó. Essa solitária que está aqui, ó. Né? Você vê, começa do 1, vai 239. Então, são 239. Mais uma, 240. Tá? Que é essa aqui, ó. Por isso que aqui está elevado a 240. Porque na fórmula da soma é o número de termos. Tem 240 termos. Bom, de novo, o capital que saiu tem que ser igual ao capital que entrou. Por isso que está essa igualdade aqui. Né? Então, essa linha, pessoal, é para explicar o porquê dessa equação aqui. Tá? É assim que calcula, então, a prestação. Aí, essa parte que está no primeiro membro é isso aqui que vocês já viram com o uso da fórmula da soma dos termos da PG. Vocês viram aqui em cima. Tá? Muito bem. É isso aí. Agora, foi tudo substituído. Combinado? O cálculo foi feito do mesmo jeito que o anterior. Dá para fazer na calculadora daquele jeito, né? O que está multiplicando passa para cá dividindo. Combinado? Vamos ver se vale a pena, senão vai ficar muito longa. Né? Não quero que fique longa a aula aqui, não. Mas é assim, você coloca isso na calculadora, ela vai aceitar. Ela faz essa armação que a gente tem feito. Aí, esse camarada aqui que está multiplicando o P, ele está multiplicando o P. Ele passa para cá dividindo. Então, depois que você digitar isso aqui, você põe dividido, aí você abre um parênteses total e escreve isso aqui. Isso aqui pode vir sem parênteses, tá? Esse 1,003 elevado pode vir sem parênteses. Agora tem que ter um parênteses que abre aqui e fecha aqui depois do 1, na hora de dividir. E aí esse que está dividindo o P, ó, ele está embaixo, está no primeiro membro. O sinal de igual está aqui. Né? Ele passa para lá multiplicando, igual eu fiz no exercício 1 anterior. Tá bom? Eu fiz esse aqui.
né? Se bem que aqui não, aqui foi um cálculo da expressão, né? Aqui é uma equação, tá bom? Então tem essa equação aí, ó. Você esquece agora isso aqui, esse S240, e vai ficar com essa expressãozinha aqui, ó. Muito bem, eu vou fazer aqui na calculadora, né? Acho melhor fazer aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou diminuir um pouquinho. Não tanto. Calculadora, vamos ver o que vai acontecer aqui. Deu. Ó, o que eu estava te falando é o seguinte. Isso aqui está no segundo membro. Isso é uma equação. Ó. Olha para isso aqui como uma equação. O x está aqui, ó, é o p. Então você tem esse cara multiplicando o x, ele tem que passar para lá dividindo. E esse cara aqui dividindo o x, ele tem que passar para lá multiplicando. É isso. Então vamos lá. 100 mil. 100 mil. Vezes o quê? Aquele número ali, ó. Aquele número ali. Se bem que eu já notei que esse camarada eu posso copiar aqui e arrastar para lá. Mas tudo bem, vamos lá. Vezes, né? Já está lá o vezes. Não precisa abrir o parênteses aqui não, porque não tem uma subtração aqui dentro. 1,0036345 elevado a 240. Tá? Esse é o segundo membro. Aí ele vai ser dividido, olha que ele está lá todo escrito, ó. Ele vai ser dividido por isso aqui, ó, que está multiplicando o P. Então, eu tenho que abrir um parênteses. De novo ele, ó, 1,0036345 elevado a 240 menos 1, fecha parênteses. Tá vendo a expressão? Aqui em cima? E essa que está dividindo vai para lá multiplicando. Olha só. Lembre-se que eu vou usar aquele detalhe, né? Se de um inteiro e um pouquinho você está tirando o inteiro, vai dar o quê? 0, tá? 0,0363475 igual. Olha lá, 625,20 centavos. Por que eu botei 21? Porque depois do zero vem o 8, né? O algarismo aqui acima de 5, coloca mais uma unidade ali, naquele para aproximar, né? No algarismo vizinho. Então deu isso aqui. Tá bom? Então vocês reproduzam esse cálculo também. Já estamos terminando. Que eu vou mostrar a tal curiosidade para vocês aqui. Real. Então vocês reproduzam essas contas na calculadora para ver se acha isso aqui, tá? Enquanto não achar, vocês vão tentando para ver onde que está errando. Combinado? Então nós achamos a parcela fixa nesse sistema price aqui para alguém que vai financiar 100 mil reais em 20 anos com essa taxa aqui. Beleza. Sabe de onde que eu tirei isso? Daqui, ó. Simulador habitacional Caixa. A Caixa tem um simulador que você preenche os dados aqui, ó. Tem uns dados iniciais que eu coloquei nome, né? Cidade, o valor do imóvel está aqui, ó. 250 mil. Aí, o que mais que ele perguntou? Ele perguntou a renda mensal, eu dei um chute aqui, 6 mil. Isso aqui envolve os familiares todos, tá? E aqui a opção, eu escolhi a opção IPCA. Essa opção não tinha. IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, é isso. Significa a inflação. A inflação média aí que foi medida pelos órgãos de estatísticos, né? E aqui a taxa está de acordo com isso, porque não tinha. É de acordo com esse novo governo que passou a ter isso aqui. Tá? É vantajoso no momento? É no sentido de que ela está menor do que o antigo método, né? Tem um que é taxa fixa, varia de 8% a 9% ao ano. Né?
o IPCA vai acompanhar a inflação. Como a inflação tem dado menor do que 8%, tem dado 4%, 3%, né? Acho que nos 2 últimos anos. Então, tem sido uma boa essa modalidade. O detalhe é o seguinte: primeiro, você não pode mudar depois que você contratou essa modalidade, você não pode migrar para outra. Por que eu estou falando isso? Porque se a inflação aumentar, vamos supor que ano que vem seja 4, no outro ano seja 5, no outro ano seja 7. Se ela ficar aumentando assim, aí começa a ser desvantagem, né? Desvantagem. Mas ela é vantajosa para quem tem o hábito disciplinar de ir guardar dinheiro, porque a questão é a seguinte: aqui está contratado para 20 anos, mas você não precisa esperar os 20 anos. Você precisou daquele capital naquele momento para dar continuidade na sua vida. Mas você vai juntar o seu dinheiro, vai continuar juntando dinheiro e aplicando, além de pagar essas mensalidades aí desse contrato de 100 mil. Por quê? Passado uns 5 anos, 6 anos, você já juntou mais um pouco e aí você entra e abate essa dívida. Com isto, o que acontece? Você pode reduzir o tempo que você tem para pagar. Só de juntar uns 30 mil aí, já vai reduzir o tempo à metade, mais ou menos. Porque deixa de pagar seguro, essas coisas, né, que estão ali. Vocês vão ver aqui deixa de pagar outras taxas. Então, não é para esperar os 20 anos. Ao mesmo tempo que você paga, muita gente faz isso. Consegue juntar, está contratado para 20 anos, mas junta um dinheiro, depois dá a entrada, reduz bastante o tempo. E aí, dentro de 8 anos, assim, 9, você já quitou seu financiamento, já encerrou, e uma coisa que estava prevista para 20 anos. Né? Então, tem a vantagem, esse sistema aqui, pela inflação, se ela se mantiver baixa. Né? Ou se ela aumentar muito devagar, não muito abruptamente. Né? Muito bem, mas é uma opção que estão usando. Aí o que aconteceu? Depois de preencher esses três itens, vem o quarto item, que já é o cálculo. Aqui, ó. A escolha do índice, que foi lá os 4%, né? Tá aqui, ó. Por isso que eu usei esse, quer ver no nosso exercício, olha lá, 4,3617. Por isso que eu escolhi por isso ali, ó. Tá aqui, ó. Que é a situação real ao ano. Aí eu dividi por 12, que dá isso, e é esse valor que é usado para dar o cálculo aqui, 625,21. Vou mostrar para vocês agora. Aqui o sistema Price, o valor de financiamento é 100, 240 meses, e a entrada é 150. Então eu simulei esse valor. Vamos ver? Olha aqui. Ele te dá, a princípio, a primeira prestação e a última. Professor, não deu o valor que a gente achou. Sim, porque aqui ele colocou o seguro e a taxa do banco. Quer ver? Aí quando eu clico demais prestações, ele detalha as 240. Ó. Então, olha aqui, o nosso 625,21 está aqui. Bacana, né? Exatamente o cálculo que nós fizemos, o banco faz. Usa a fórmula da soma dos termos de APG, usa aquela linha do tempo, viu? Que interessante. Então, a mensalidade foi R$ 744,61. Por quê? Porque eles acrescentam um seguro e uma taxa. Aqui, ó. Essa taxa fica aqui, R$ 25,00 até o fim, tá? O que vai ficar variando é esse seguro, ó. Olha só, 94, 93, ele vai aumentar. 141,
136, depois ele vai diminuir. 125, 184, daqui para cá ele diminui, tá? Ele vai diminuindo. Mas olha a prestação, ó. Aqui o financiamento está sendo pago ao modo Félix, naquele nosso exercício, ó. Tá vendo? Está de acordo com os nossos cálculos. Então, nós podemos calcular e confirmar. Hoje em dia está tudo bem transparente as coisas, né? Então, exatamente os cálculos que a gente aprendeu aí na escola. Combinado, pessoal? Isso que eu queria mostrar para vocês. E já estamos encerrando. Muito bem. E depois, em casa, se você quiser fazer essa simulação, você pode, né? Pede um adulto, né? Porque aqui pede o CPF, né? Você sendo menor, não sei se vai fazer essa simulação, não. E aí, aqui, igual no nosso lá, ó, no modo Félix, lembra? A última prestação tinha que se adaptar. Tá vendo? É tudo 625 e 21. A última, ou era menor ou era um pouquinho menor, uns centavinhos, lembra? Então, aí adaptava e fechava. Aqui, ó, não deve nada. Aqui do lado é o que vai devendo e vai sendo abatido em cada prestação. Muito bem. E aí, aqui, ó, se você clicar volte à etapa anterior, você vai poder alterar esses valores aqui, ó. Você vai poder alterar o tempo. Aqui, ó. Onde é que eu estou? Eu acho que é mais em cima, é. Você vai poder alterar o tempo, você pode pôr 300 meses, você pode botar uma entrada menor, né? Tem um limite, você não pode colocar qualquer entrada. Vou dar uma entrada de R$1, não. Eles não vão aceitar. O que mais? E você pode mudar o sistema para saque. O detalhe do saque é que a mensalidade começa muito grande, pode não ser confortável para a pessoa. A mensalidade vai para 1.000 aqui, R$1.000, 1.100, entendeu? Mas ela vai caindo. Tem que aguentar pagar as primeiras que são altas no saque. Eu acho que é isso que eu queria dizer, certo? E vou finalizar aqui, ó. Só um comentário, que é o raciocínio errado que as pessoas fazem também, tá? Mas, de novo, tem que olhar a taxa que interessa. A taxa aqui é 0,3%, é o que a poupança está dando. Tá? Não é taxa alta, se você vai tomar um capital emprestado. Né? Não pode ser 20% ao mês, 15%, 10%, aí é alto. Né? Porque o raciocínio que as pessoas fazem é o seguinte, ó, elas pegam as prestações, assim, ó, apagando aqui, elas pegam as prestações, ó, 625 e 21, certo? Cada uma. E multiplica por 240. E aí fala o seguinte, eu peguei 100 mil e vou pagar mais 50 mil? Eu não. Que isso? O que elas estão fazendo? Elas estão pegando todo esse valor, fazendo essa multiplicação, mas estão deixando os 100 mil congelado lá para trás, como se ele ficasse parado. Não pode, o erro está aí. O erro está aí. Todos esses meses passaram e você multiplicou aqui. Já está errado multiplicar, porque está somando valores de épocas diferentes, né? Nós temos dito isso. Eles têm que ser corrigidos, e corrigidos acontece essa expressão aqui, que a gente tem feito. Pois é, né? Já começou errando aqui, multiplicando. E o outro erro foi considerar o 100 mil parado lá. Você está comparando com uma coisa parada, né? É lógico que vai sair em desvantagem. Ou seja, então, de uma conclusão errada, que foi multiplicar, né? De um ponto de partida errado, tirou uma conclusão errada. Não tinha como ser outra coisa, né? Combinado, pessoal? É isso aí. Então, esse raciocínio não serve. Né? Você tem que olhar o quê? A taxa. Você tem que olhar a taxa e os valores, os índices do momento. Né? Os índices do momento.
Se a taxa estiver alta em relação, ao, por exemplo, ao reajuste dos salários, se estiver muito alto, não tem como pegar empréstimo, mas você só vai acumulando a dívida. Bom, eu acho que eu falei o que era importante aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Procurem fazer os exercícios. Provavelmente eu vou colocar um desse aí para vocês aplicarem. Vai ter, né? Aplicar a fórmula da soma aqui. E quem sabe um desse aqui também, de financiamento. Seja o que for, de casa própria, de veículo, não importa. Ou um simples empréstimo, né? E aí eu vou inventar uma taxazinha aqui mais simpática do que essa, né? Para facilitar os cálculos. Vai bastar vocês estruturarem a equação, aplicar a fórmula da soma da PG e depois na calculadora fazer aquele passo a passo que eu mostrei aqui, né? Quem vai dividir para cá, quem vai multiplicar para lá, combinado? Então, abraços a todos, bom trabalho, espero que tenham um bom proveito aí e até a próxima.